Muito boa tarde a todos, muito boa tarde a todas. Com o quórum devidamente conferido, declaro abertos os trabalhos da 51ª reunião ordinária do Conselho Superior do Ministério Público de São Paulo, reunião do dia 25 de abril de 2023. Reunião ainda no formato híbrido. Saúdo, inicialmente, o nosso corregedor-geral, doutor Motaurício Oquete Souza. Saúdo, igualmente, a doutora Tatiana Vigiane Bicudo, que é a nossa secretária. Peço vênia para saudar todos os demais membros deste colegiado, em nome do nosso ilustre decano, querido amigo, doutor João Machado de Araújo Neto. Uma saudação especialíssima àqueles que nos assistem, colegas que nos assistem pela via virtual. Consigo ver aqui pela tela nosso querido colega procurador de justiça, doutor Rolando. Bem-vindo, doutor Rolando, uma honra tê-lo conosco. E, em seu nome, peço vênia para cumprimentar todos os demais colegas e servidores que nos acompanham nesta reunião. Saúdo, em especial, também os nossos servidores do Conselho Superior do Ministério Público, companheiros de jornada. Muito obrigado por tanta dedicação e também muito obrigado por nos acompanharem aqui nesta sessão híbrida do Conselho Superior do nosso colegiado. Primeiro item da nossa pauta, como de praxe, é a leitura, votação e assinatura da ata da reunião anterior. Eu indago, esta ata foi enviada a todos os membros deste colegiado, eu, portanto, indago se há alguma observação. Em não havendo qualquer observação, eu pediria que nós pudéssemos, então, aprovar esta ata. Podemos aprovar, colegas? Sim. Podemos aprovar, então fica aprovada a ata da reunião anterior, sempre dispensado, obviamente, a leitura e a assinatura a posteriori, uma vez que era sempre enviada pelo modo virtual. Eu queria pedir aos membros deste colegiado, tendo em vista que estamos em Brasília e temos uma pauta no Congresso Nacional às 15 horas, 15, na verdade, 15h30, se nós pudéssemos adiantar antes mesmo das comunicações dos conselheiros, se nós pudéssemos adiantar a nossa sessão administrativa, a não ser que os conselheiros digam que não tem nenhuma comunicação de relevância. Por conta de agenda, eu terei que abandonar a reunião e passar a presidência ao doutor João Machado. Então, eu indago aos membros desse colegiado se tem comunicações e, se o tem, se elas serão efetivamente demoradas, demandarão muito tempo, para que eu possa aqui me programar na medida em que eu tenho que sair aqui do escritório nosso de Brasília por volta de 14h50, 15 horas. E temos uma pauta importante, né? Eu gostaria, em especial, de votar nos membros da comissão examinadora do 95º concurso, né? Temos outras pautas importantes. Eu indago se podemos avançar na sessão administrativa e, na sequência, as comunicações, se há algum problema por parte dos membros do colegiado. Há algum problema, colegas? Problema algum. Da minha Podemos parte, avançar, então? podemos. Então, mais uma vez, pedindo desculpas, escusas. A agenda aqui, nesta semana, está um pouco apertada em Brasília. Então, nós já avançamos para o item número 1 da pauta, que é a escolha de membros da comissão examinadora do 95º concurso de ingresso à carreira do Ministério Público. É a votação da nossa banca. Eu indago, doutora Tatiana, nós tivemos inscrição a isso, doutora Tatiana? Sim, houve a inscrição de vários colegas, Dr. Nilo Espínola Salgado Filho, Dr. Rolando Maria da Luz, Dr. Pedro Henrique de Mercian, Dr. Marcos Idec Rara, doutora Cecília Matos Sustovic, Dr. Rodrigo Canelas Dias, Dr. Felipe Augusto Vieira de Andrade, Dr. Marcelo Patruloni Mendrone e doutora Carla Maria Altavista Mapelli. Perfeito. A proposta, como de praxe aqui, né, na verdade, atendendo até regras regimentais, é que se faça a votação da banca titular no primeiro momento e, na sequência, a suplência. É isto? Há uma indagação, doutor Marco Antônio Ferreira Lima, pois não?
Senhor presidente, aproveitando para saudar todos os demais conselheiros e colegas presentes, eu me declaro impedido, senhor presidente, proceder a participar dessa votação, considerando que tenho uma filha e uma sobrinha que vão participar do concurso. Pois não, doutor Marco Antônio, então, impedimento, doutor Marco Antônio Ferreira Lima, registrado, então não votará para a banca, nem tampouco para a suplência. Com esse registro, eu indago a este colegiado se podemos proceder à votação, num primeiro momento, dos membros da banca e, eleita a banca, votaríamos para a suplência. Pode ser? Ok? Eu pensei que depois os mais votados é que ficariam para suplência, mas então é uma outra votação, né? Penso que sim, acho que nós temos um número maior, né? Temos um número maior, então eu indago se há alguma observação, alguma discordância desse modelo. Só para esclarecer o doutor Saad, pelo regimento é isso, vota-se primeiro banca e depois vota também no suplente. Isso, vota-se nos termos do regimento, isso. Tá ótimo, obrigado. Ok? Ótimo. Então, podemos passar à votação. Primeiro a votar é hoje o doutor Jurandir Norberto Marsura, que está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Só um esclarecimento: são 4 membros da. Isso, 4 membros. 4 membros. E depois serão 3 na suplência, é isso? Isso, exatamente, doutor Jurandir. Tá. Então, agora vamos votar só 4 membros nessa primeira rodada. Pois não. Os titulares. Eu também vou me dar por impedido, porque eu constatei agora que a minha filha também está inscrita para esse concurso. Já estamos na fase dos filhos prestando aí, já dois sobrinho impedidos, não está não é fácil. Então, o doutor Calil também impedido de votar, mas daqui a pouco não sobra votação aqui. Vamos lá, eu tenho um filho que está se formando esse ano, em breve, quem sabe. Vamos lá, então, afastados aí por impedimento, declararam-se impedidos, doutor Marco Antônio Ferreira Lima e doutor Calil, Antônio Calil Filho, né? Então, o primeiro a votar é o doutor Jurandir. Lembrando, mais uma vez, nós vamos votar nessa primeira rodada os 4 membros da banca, aqueles que efetivamente farão o concurso. Depois, numa outra votação, os 3 nomes que serão suplentes. Ok? Com a palavra, doutor Jurandir Marsura. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento a todos em nome de Vossa Excelência. E, inicialmente, eu quero dizer que todos os colegas que nos honraram com suas inscrições reúnem as qualificações necessárias para compor a banca examinadora de concurso de ingresso na carreira do Ministério Público, Estado de São Paulo. Mas eu quero destacar em especial o colega e amigo, Dr. Rolando Maria da Luz, e justificar aqui que lamento não lhe dar o merecido voto por motivo de ordem objetiva. É que em fevereiro o Dr. Rolando atingirá a idade limite para a permanência na carreira e, segundo me informou a Procuradoria-Geral de Justiça, o concurso não estará concluído até aquela data. Assim sendo, sem mais delongas, passo a declinar os meus votos. Doutora Cecília Matos, doutor Pedro Demercian, doutor Nilo Espínola Filho e doutor Rodrigo Canelas. Obrigado, doutor Jurandir Marsura. Na sequência, doutor João Machado de Araújo Neto, nosso decano. Por favor, doutor João. Sem som, doutor João. Perdão. Agradeço ao doutor Mário Luiz Sarrugo pela concessão da palavra e, em nome de Vossa Excelência, cumprimento os demais integrantes deste egrégio Conselho Superior. Cumprimento também os demais membros do Ministério Público presentes, e começando pelo doutor Rolando Maria da Luz.
A exemplo das considerações do Dr. Jurandir Norberto Marsura, eu também lamento imensamente não poder votar no Dr. Rolando Maria da Luz, sem dúvida alguma, um excelente colega, com uma história dentro do Ministério Público realmente invejável, digna de todos os elogios, mas, pelos motivos enunciados pelo Dr. Jurandir, a questão da aposentadoria em fevereiro, que será anterior, portanto, ao encerramento do próximo concurso, realmente não será possível. Diante disso, eu votarei no Dr. Nilo Espínola Salgado Filho, Dr. Pedro Henrique Demercian, doutora Cecília Matos Sustovich e Dr. Rodrigo Canelas Dias. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor João Machado. Na sequência, passo a palavra para a nossa secretária, doutora Tatiana, por favor. Cumprimento a todos na pessoa do nosso procurador-geral e faço minhas palavras do doutor Jurandir e do doutor João, já passando à votação. Voto no doutor Nilo Espínola Filho, no doutor Pedro Henrique Demercian, na doutora Cecília Matos Sustovich e no doutor Rodrigo Canelas Dias. Muito obrigado, doutora Tatiana. Na sequência, passo a palavra para o doutor José Carlos Bonilha. Senhor Procurador-Geral, que preside o Conselho Superior do Ministério Público, colegas de colegiado, senhoras servidores e a todos os que nos acompanham, eu desejo que tenhamos todos uma excelente tarde de trabalho. Eu gostaria de dizer que é difícil a tarefa deste colegiado, tarefa que nos é cometida pela lei orgânica, de indicar a comissão de concurso. A tarefa de selecionar o selecionador, escolher o escolhedor, é bastante desafiadora, haja vista que a comissão de concurso selecionará pessoas que serão investidas de um cargo relevantíssimo, verdadeiros agentes políticos, pelos próximos 35 anos, servindo a instituição e a sociedade. Portanto, é uma tarefa bastante sensível, bastante grave, e exige, por parte deste colegiado também, muita atenção, muita transparência, muita seriedade na escolha dos escolhedores. Eu registro que essa gestão deu um passo, a mim me parece bastante importante, no sentido da transparência, ao permitir a publicação de um aviso que, por sua vez, conferiu prazo para que procuradoras e procuradores de justiça manifestassem o seu desejo de compor a comissão de concurso, e isso, a mim, me parece um passo em direção ao aperfeiçoamento no funcionamento dessa nossa tarefa. Se ainda não podemos contar com promotores e promotoras de justiça a merecerem essa indicação, oxalá isso aconteça em breve tempo. Fato é que essa gestão caminhou no sentido de uma maior transparência e democratização, permitindo a inscrição, a manifestação de interesse de todos os colegas, que aqui, em número de 9, se ofereceram para a composição dessa banca. Dr. Rolando Maria da Luz, aqui também virtualmente presente, lamentavelmente não poderá contar com o meu modesto voto pelas razões já indicadas pelos que me antecederam. Não convém que um membro da banca seja substituído, porque Vossa Excelência seria alcançado pela compulsória, pela aposentação, antes do término do concurso. Em princípio, nada impediria que começasse o certame, mas a modificação de um membro no curso de um certame, já sabendo que haverá aposentadoria, não é conveniente, porque pode estabelecer uma certa desigualdade entre aqueles que foram arguidos antes e depois por um e por outro examinador. Portanto, aqui fica o meu registro, minhas homenagens a Vossa Excelência, à sua disposição de integrar a banca já às vésperas da sua aposentadoria compulsória e contribuir com o Ministério Público, mas lamento informá-lo que não poderá contar com o meu modesto voto. Eu, entretanto, agora indico, e por questões de igualdade de gênero, quero indicar 2 procuradoras de justiça e 2 procuradores de justiça para a composição dessa banca, o que a mim me parece soar mais adequado. Portanto, os meus votos serão dirigidos à doutora Cecília Matos Sustovich
e a doutora Carla Maria Altavista Mapelli. Ao doutor Nilo Espínola Salgado Filho e ao doutor Marcelo Bacloni Mendroni. São essas as minhas indicações para a composição de membros titulares da comissão de concurso. Eu agradeço a atenção e devolvo a palavra ao nosso presidente. Muito obrigado. Obrigado. Com a palavra, doutor Saad Mazlum. Muito obrigado, senhor presidente. Primeiramente, boa tarde a todos. Gostaria de fazer como minhas também as palavras do eminente colega doutor Bonilha, especialmente a respeito desse importante passo que foi dado por essa gestão em direção à transparência e à democratização, oportunizando a todos que se inscrevessem e que todos soubessem quem são os inscritos. Assim fica feito de uma forma mais correta, mais transparente. Também, reiterando o que foi colocado aqui pelo doutor Jurandir Marsura inicialmente, lamento, doutor Rolando, Vossa Excelência, que é do meu concurso, uma pessoa que eu tenho acompanhado, tem prestado relevantíssimos serviços ao Ministério Público, de uma capacidade intelectual plena, sem igual, mas realmente nós temos esse problema e não fica bem a gente, no meio do concurso, né, já trocar de examinador. Então, só por esse motivo, mas tenha certeza, doutor Rolando, certamente Vossa Excelência estaria, sim, contando com o meu voto. Com certeza, mas por esse pormenor, por essa questão, infelizmente, também não posso votar em Vossa Excelência, doutor Rolando. Muito obrigado. Bom, eu vou então aqui direto, eu vou votar aqui também também atentando para a igualdade de gênero, voto nas duas mulheres, duas colegas inscritas, doutora Cecília Matos Sustovic e doutora Carla Maria Altavista Mapelli, e também voto no doutor Pedro Henrique Demercian e doutor Marcelo Bacloni Mendroni. Muito obrigado. Aliás, deixando consignado que todos os demais colegas são aptos, são pessoas de conhecimento excepcional na área jurídica e podem muito bem participar dessa banca ou de qualquer outra banca examinadora. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Saad. Na sequência, passo a palavra para o doutor Pedro Giuliotti. Boa tarde a todos. Também faço minhas as palavras dos conselheiros que me antecederam. A transparência dessa votação deve ficar registrada. Esse conselho deu a devida transparência a essa votação. Também me peço escusa ao Procurador de Justiça Rolando, por objetivamente há um impedimento para que nós possamos votar em seu nome. E também entendo que a tão defendida igualdade de gênero deveria ser observada nesta votação. E atento a isso, eu voto nas doutoras Cecília Matos Sustovic, Carla Maria Altavista Mapelli e nos doutores Marcelo Mendroni e Pedro Henrique Demercian. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Marco Antônio está impedido. Doutor Antônio Carlos da Ponte. Boa tarde a todas e a todos. Eu gostaria inicialmente de saudar os colegas que integram esse Conselho Superior do Ministério Público, nossos colaboradores, assim como as promotoras, os promotores, as procuradoras e procuradores que acompanham a presente sessão. Hoje nós estamos diante de uma sessão histórica no Conselho Superior. Pela primeira vez na instituição, será escolhida uma banca de concurso, onde foi publicado um edital, todos puderam se inscrever, a classe tomou conhecimento dos inscritos e agora compete aos integrantes do Conselho realizar uma escolha que não é uma escolha fácil. Todos os colegas que se habilitaram para compor a banca de concurso, sem favor algum, reúnem condições, pois possuem predicados e uma carreira que bem demonstra isso. E nós temos, na sessão de hoje, uma prova concreta dessa dificuldade, que é a presença do Dr. Rolando Maria da Luz, um colega querido por todos nós, e que, por uma questão de natureza objetiva, infelizmente, o seu nome não será
objeto de votação, pelo menos de minha parte, não é? Na medida em que ele vai atingir a aposentadoria compulsória no meio do certame, e isso tornaria algo um tanto quanto difícil para o desenvolvimento regular dos trabalhos. Eu acredito que no Ministério Público, muito mais importante do que os discursos, é o desenvolvimento de uma prática de integração, de uma prática de luta efetiva pela igualdade de gênero. Então, me parece que o exemplo deve partir dessa casa. E, tomando por base esse postulado, entendo que a banca de concurso deve ser integrada, sim, por 2 procuradoras de justiça e por 2 procuradores de justiça, porque assim nós estaríamos prestigiando a igualdade de gênero, tantas vezes reclamada e poucas vezes efetivada e reconhecida. Dessa forma, eu voto nas doutoras Carla Maria Altavista Mapelli, Cecília Matos Sustovic e nos colegas Pedro Henrique Demercian e Marcelo Mendonça. Então, esse é o meu voto. Doutor Calil está impedido também. Agora, com a palavra, o doutor Maurício Oquete Souza, nosso corregedor-geral. Senhor presidente, saúdo Vossa Excelência, em primeiro lugar, saúdo os nossos eminentes conselheiros aqui presentes e também virtualmente presentes, nossos servidores, a todos aqueles que nos assistem. O doutor Rolando, que esteve na minha sala, é um colega extraordinário, que presta serviço relevantíssimo e de fôlego junto à Câmara Especial do Tribunal de Justiça, objeto de admiração e reconhecimento pela Corregedoria Geral, mas pela situação específica narrada já desde logo pelo doutor Jurandir e doutor Rolando. Lastimo não poder votar em Vossa Excelência. E rapidamente, senhor presidente, eu voto nos colegas Nilo, Pedro Henrique Demercian, Cecília e Rodrigo Canelas, senhor presidente. Esse é o meu voto. Obrigado, doutor Maurício Oquete Souza. Também, rapidamente, voto no doutor Nilo, no doutor Rodrigo Canelas, na doutora Cecília Matos e no doutor Pedro Henrique Demercian. Quero saudar o doutor Rolando, que esteve na minha sala. Nós até fizemos, naquela oportunidade, uma projeção, né, doutor Rolando? E sabíamos que ficaria ali meio que no limite. E, evidentemente, só por uma questão de dever aí para com o concurso, né, com essa questão de cotas, ele acaba sempre atrasando, a gente quase nunca consegue cumprir o cronograma conforme é a nossa pretensão, mas eu quero que o amigo sinta-se homenageado nesta sessão. Todos os conselheiros foram muito elogiosos e foram verdadeiros, porque é fato, não fizemos nenhum favor. O amigo era, sem sombra de dúvida, merecedor de estar nessa banca, é professor universitário, tem carreira acadêmica, tem formação acadêmica, é procurador de justiça, membro do Ministério Público ativo, atuante, e seria, sem sombra de dúvida, um nome importantíssimo para a nossa banca. Seria uma honra tê-lo na banca, doutor Rolando, mas sinta-se, de uma forma ou de outra, homenageado nesta sessão, à unanimidade, por este colegiado, doutor Rolando. Justifico os votos, evidentemente, como foi mencionado por este colegiado, por todos os membros. É uma dificuldade muito grande, são todos aqueles que postularam a inscrição são muito preparados, estariam, com certeza, aptos a integrar a banca de concurso. No entanto, temos que fazer escolhas, as escolhas elas estão também um pouco relacionadas às matérias, às disciplinas, daí a razão pela qual optamos, então, pelo voto dos doutores, insisto, Nilo, Rodrigo, Cecília e Pedro Demercian. Então, este é o nosso voto. Eu indago a doutora Tatiana. Na minha conta aqui, teríamos doutor Nilo com 6 votos, doutor Rodrigo com 5 votos, doutora Cecília Matos com 8 votos, doutor Pedro Demercian com 8 votos, doutora Carla Altavista com 4 votos e doutor Mendrone com 4 votos. É isso ou estou errado, doutora Tatiana? Não, só em relação à Cecília foram 9 votos. 9 votos. Tirei um voto da doutora Cecília ainda. Então, tá. Então, agora
Então, resultado final desta votação, doutora Cecília Matos, com 9 votos, doutor Pedro Demercian, com 8 votos, doutor Nilo, com 6 votos, doutor Rodrigo Canelas, com 5 votos, e doutora Carla, com 4 votos, doutor Mendroni, com 4 votos. A banca, então, estaria composta pelas doutoras Cecília Matos, doutor Nilo Espínola, doutor Rodrigo Canelas e doutor Pedro Demercian. É isto, colegas? Ok? Perfeito. Com isto, nomeada, portanto, a banca, passamos à votação, então, dos suplentes. Suplentes, agora excluídos já aqueles que estão eleitos, então passamos à votação dos suplentes. Por favor, com a palavra, doutor Jurandir. Obrigado, senhor presidente. Então, para a suplência, os meus votos vão para o doutor Marcos Sirrara, o doutor Felipe Augusto e a doutora Carla Altavista. Muito obrigado, doutor Jurandir. Na sequência, doutor João Machado de Araújo Neto. Muito obrigado, senhor presidente. Meus votos vão para doutor Marcos Hideki Hara, doutor Felipe Augusto Vieira de Andrade e doutora Carla Maria Altavista Mapelli. Muito obrigado, doutor João Machado. Doutora Tatiana Bicudo. Meus votos irão para o doutor Hideki Hara, para o doutor Felipe Augusto e para a doutora Carla Mapelli. Obrigado, doutora Tatiana. Doutor Zé Carlos Mascari Bonilha. Obrigado, senhor presidente, pela concessão novamente da palavra. E eu indico para a suplência, portanto, a doutora Carla Maria Altavista Mapelli, o doutor Marcelo Batloni Mendroni e o doutor Felipe Augusto Vieira de Andrade. Muito obrigado. Doutor Saad Mazlum. Vamos lá. Eu voto na doutora Carla Mapelli, doutor Marcelo Mendroni e doutor Felipe Augusto Vieira de Andrade. Doutor Pedro Giuliotti. Doutora Carla Mapelli, doutor Felipe Vieira e doutor Marcelo Mendroni. Doutor Marco Antônio está impedido. Doutor Antônio Carlos da Ponte. Para a suplência, eu voto na doutora Carla Altavista Mapelli, no doutor Marcelo Mendroni e no doutor Felipe Augusto Vieira de Andrade. Doutor Calil impedido. Doutor Motauri. Eu voto no doutor Marcos Sirrara, no doutor Felipe e na doutora Carla, senhor presidente. Obrigado, doutor Motauri. Eu voto também no doutor Marcos Sirrara, voto no doutor Felipe, voto na doutora Carla. Com isso, peço à doutora Tatiana que me ajude aqui mais uma vez. Doutor Sirrara com 5 votos, doutor Felipe com 9 votos, doutora Carla com 9 votos, doutor Mendroni com 4 votos. A suplência, portanto, estaria com a doutora Carla, com o doutor Felipe e com o doutor Marcos Sirrara. Isso, colegas? Isso mesmo. Muito bem, então, composta a banca examinadora do 95º concurso de ingresso à carreira da magistratura. Tem número 2 na pauta, indicação edital de 5 de abril de 2023, transferência, remoção de Procuradoria de Justiça, com a palavra a nossa secretária, a doutora Tatiana Bicudo. Doutor Mário, poderíamos só fazer os avisos de falecimento e aposentadoria antes? Muitíssimo obrigado, doutora Tatiana. Passamos aqui dos avisos. Peço perdão a este colegiado e aos demais membros aqui que nos assistem, servidores. Vamos fazer os avisos antes de entrarmos nos demais itens da pauta, é importante. Por favor, doutora Tatiana, eu estou sem os avisos aqui, que eu estou em Brasília. Se a senhora puder fazê-lo, eu agradeceria, por favor.
Tá certo. No dia 18/4, faleceu o senhor Ézio Benito Ferrini, pai do doutor Ézio Benito Ferrini Júnior, promotor de justiça aposentado. No dia 20/4, faleceu o senhor Roberto Gouveia Costa, pai do doutor Roberto Elias Costa, também promotor de justiça aposentado. No dia 24/4, faleceu a senhora Maria Helena Zilberman, mãe do doutor Felipe Eduardo Levi Zilberman, 9º promotor de justiça do 1º Tribunal do Júri. E na data de hoje, infelizmente, faleceu nosso querido colega, o doutor Jorge Alberto Mamed Macerran, 6º promotor de justiça do meio ambiente. Aqui os colegas do meio ambiente, especialmente o doutor Jairo, pediu para ler uma mensagem deles aqui, eu peço licença para ler. Então, eles estão dizendo assim: toma a liberdade de ingressar nessa sala virtual para solicitar que seja transmitido a toda a instituição um abraço e homenagem ao doutor Jorge Alberto Macerran Mamed, 6º promotor de justiça do meio ambiente da capital, que faleceu na noite passada. O doutor Jorge estava trabalhando para a criação de um fórum permanente contra ruídos excessivos na capital. Tratava-se de pessoa gentil, extremamente preparada e que fará muita falta a todos nós. E ele agradeceu, então, esse comunicado. Todos nós, hoje, todas as conversas de sentimento mesmo dessa enorme perda. E, por fim, faleceu a senhora Terezinha de Jesus Pedro Iassuoca, na data de hoje também, mãe da doutora Fernanda Priscila Bergamassi Moretti Iassuoca, 88ª promotora de justiça da capital criminal. E a aposentadoria do doutor Antônio Lopes Monteiro, 74º procurador de justiça da Procuradoria de Justiça Criminal, que foi publicada no dia 21/4. Então, são essas as comunicações. Obrigado, doutora Tatiana. Eu fiquei sabendo ontem, por volta de 10 da noite, do falecimento do colega Jorge, o amigo Jorge Macerran, jovem promotor de justiça de primeiríssima qualidade, dedicado, fazia um belíssimo trabalho na promotoria do meio ambiente, como de resto, em todas as demais promotorias nas quais trabalhou. Doutor Jorge era frequente aí no dia a dia da Riachuelo, nos almoços da Associação Paulista do Ministério Público, e realmente consternados nós ficamos e surpresos, né? Porque muito jovem, algo absolutamente inesperado, e eu me solidarizo aí aos familiares, aos colegas de promotoria, a solidariedade de todo o Ministério Público, em nome da instituição Ministério Público, da Procuradoria-Geral e em meu nome pessoal, eu me solidarizo aí com os colegas, com os familiares do Dr. Jorge, e também, evidentemente, com os demais colegas. Foi uma semana de muitos falecimentos, mãe do doutor Felipe, tantos outros falecimentos, agora a doutora Fernanda, realmente um momento difícil. Então, acho que podemos, colegas, um voto aí de pesar, né, evidente, e os nossos sentimentos aí para todos os familiares dos falecidos. E aqui uma saudação, não poderia deixar de ser também, uma saudação especial ao nosso doutor Antônio Lopes Monteiro, um querido amigo, grande procurador de justiça, professor universitário, e uma figura muito querida na instituição Ministério Público também, que aposentou-se, fez a gentileza, a pedido nosso, de nos visitar no gabinete. Publicamos uma foto com ele na página. O doutor Monteiro tem uma folha de serviços prestada à instituição muito grande, e perde, claro, o Ministério Público, mas ganha aí o doutor Monteiro agora, na nova etapa da vida, os votos, aí, os nossos votos de que tem uma carreira tão brilhante, uma etapa tão brilhante como aquela que teve na instituição Ministério Público. Na vida acadêmica ele deve continuar ainda, é o que nós esperamos, não é? Doutor Monteiro, sempre uma referência para nós aí, aposentado então. Com isso, podemos avançar, doutora Tatiana, por favor? Sim. O edital de 5 de abril de 2023, transferência, remoção de Procuradoria de Justiça.
Deliberação. Em sessão realizada no dia 25 de abril de 2023, o Conselho Superior do Ministério Público indica por unanimidade os cargos para transferência e remoção os seguintes doutores: César Pinheiro Rodrigues, 132º Procurador de Justiça da Procuradoria de Justiça Criminal, para o cargo do 46º Procurador de Justiça da Procuradoria de Justiça de Habeas Corpus e Mandado de Segurança, decorrente da aposentadoria do Dr. Carlos Alberto Mussuranga Hernandes Júnior. Dr. Carlos Eduardo Massai, 51º Procurador de Justiça da Procuradoria de Justiça Criminal, para o cargo de 5º Procurador de Justiça da Procuradoria de Justiça de Habeas Corpus e Mandado de Segurança Criminais, decorrente da aposentadoria do Dr. Jair Burg Manzano, em transferência do Dr. Alberto Carlos Dib Júnior. Por fim, Dr. Sebastião Lopes Júnior, 6º Promotor de Justiça da Procuradoria, 6º Procurador de Justiça da Procuradoria de Justiça Criminal, para o cargo do 38º Procurador de Justiça da Procuradoria de Justiça de Habeas Corpus e Mandado de Segurança, decorrente da aposentadoria do Dr. Saulo de Castro Abreu Filho. São esses os nomes indicados. Colegas, podemos aprovar? Sim. Podemos aprovar, né? Então, fica aprovado aí o voto da comissão. Item número 3 da pauta, indicação editais de 22 de março de 2023, instâncias inicial e intermediária. A Tatiana vai demorar, né? Vamos lá? Se precisar de ajuda aí, doutor Calil nos ajuda, os que estão presentes lá, para a doutora Tatiana, acho que não terá voz para ler tantas indicações, mas vamos lá. Colegas da Comissão de Movimentação estão aqui e podemos revezar, talvez. Então, trata-se de procedimento instaurado em razão dos editais de 22 de março de 23, publicados no Diário Oficial do dia 23, 28 e 30 de março de 2023, para o preenchimento de cargos vagos, classificados em entrância de promotores de justiça substitutos, de inicial e intermediária, e pelos critérios de antiguidade e merecimento. Diante da análise da lista dos inscritos inserta nos autos digitais, conforme previsto no artigo 74, parágrafo 3º do Regimento Interno do Conselho Superior do Ministério Público, e após regular processo que tramitou nos termos das normas que regem a movimentação de carreira do Ministério Público do Estado de São Paulo, bem como a míngua de reclamações ou impugnações e de notícias de fato que poderia, em tese, constituir impedimento para a assunção dos respectivos cargos em concursos. Admite-se a legitimidade de concorrer a todos os inscritos em cada concurso, passando-se às indicações. No critério de remoção por antiguidade, indica-se o mais antigo na entrância dentre os inscritos, tendo em conta, inclusive, eventual anterior indicação para o cargo já apreciado na mesma sessão. No critério de remoção por merecimento, avaliados os requisitos de merecimento, inclusive o desempate por antiguidade, são observados questões do 5º da lista de estágio no cargo, bem como eventual anterior indicação para o cargo já apreciado na mesma sessão. Verificada a necessidade de inclusão em cada lista de concorrentes que apresentem as mesmas condições para o certame, compõem-se as respectivas listas. No critério promoção por antiguidade, indica-se o mais antigo na entrância dentre os inscritos, tendo em conta, inclusive, eventual anterior indicação para o cargo já apreciado na mesma sessão. Por promoção por merecimento, inicialmente, avaliados os requisitos de merecimento, inclusive desempate por antiguidade, b, observadas questões do 5º da lista e estágio no cargo, bem como a eventual anterior indicação para cargo já apreciado na sessão, e c, verificada a necessidade de inclusão em cada lista de concorrentes que apresentem as normas e condições para o certame, compõem-se as listas. Nas promoções e remoções por merecimentos, para se evitar o desvirtuamento da garantia legítima da promoção ou remoção obrigatória decorrente do acúmulo de indicação, não obstante a discricionariedade que a lei assegura nas indicações, o Conselho Superior observará os parâmetros. No mesmo concurso de promoção e remoção por merecimento, o candidato não receberá, sempre que possível, mais de uma indicação. Respeitados os requisitos legais do 1º, 5º da lista e estágio de 2 anos, o Conselho aferirá o merecimento daqueles que efetivamente pretendam o cargo,
Considerada a hipótese anterior e havendo necessidade de se completar a lista tríplice e existindo candidatos que se encontrem nas mesmas condições objetivas, o Conselho aferirá o merecimento preferencialmente em relação aos candidatos que não tenham indicação anterior, observada a ordem de antiguidade entre eles, e se tiverem mais de uma indicação consecutiva ou alternada pela ordem da última indicação recebida. Assim, indicamos os doutores. Em trânsito inicial, remoção antiguidade. Promotor de Justiça Brodowski, a doutora Natália Monteiro Cípula Piola, primeira promotora de Justiça de São Joaquim da Barra. Promotor de Justiça de Pedregulho, o doutor Felipe Teixeira Antunes, primeiro promotor de Justiça de Garapava. Promotor de Justiça de Patrocínio Paulista, Túlio Vinícius Rosa, promotor de Justiça de Guará. Remoção merecimento. Promotor de Justiça de Palmeira do Oeste, doutora Renata França Senevides, terceira promotora de Justiça de Santa Fé do Sul. Doutor Felipe Bragantini Lima, segundo promotor de Justiça de Santa Fé do Sul. E o doutor Vitor Ribeiro Travaim, primeiro promotor de Justiça de Rancharia. Primeiro promotor de Justiça de Calvado, doutor Leandro Viola, segundo promotor de Justiça de Porto Ferreira. Doutor José Guilherme da Silva Augusto, promotor de Justiça de Santa Andrélia. E o doutor Sérgio Henrique Marinho, promotor de Justiça de Santa Cruz das Palmeiras. Primeiro promotor de Justiça de Tararé, não há inscritos. Primeiro promotor de Justiça de Piedade, doutor Josmar Tassignon Júnior, primeiro promotor de Justiça de Porto Feliz. Doutora Michele Chafu Valim, segundo promotor de Justiça de Tietê. E a doutora Karine Yumi Ishikawa Vicenzotto, primeiro promotor de Justiça de São Pedro. Promoção Antiguidade. Promotor de Justiça de Duartina. Cristiano de Barros Santos, primeiro promotor de Justiça substituto da 32ª Circunscrição Judiciária Bauru. Segundo promotor de Justiça do Espírito Santo do Pinhal, Alisson Fernando Venega Coradini, primeiro promotor de Justiça substituto da 11ª Circunscrição Judiciária Pirassununga. Segundo promotor de Justiça de Guararapes, o Dr. Carlos Leonardo Martins da Silva, primeiro promotor de Justiça da 36ª Circunscrição Judiciária Araçatuba. Segundo promotor de Justiça de Garapava, Matheus Carvalho Rezende, segundo promotor de Justiça substituto da 14ª Circunscrição Judiciária Barretos. Promotor de Justiça de Pauçu, doutora Renata Rattori Nascimento, terceira promotora de Justiça substituta da 47ª Circunscrição Judiciária Taubaté. Promotor de Justiça de Itariri, Patrícia Mendonça Barbosa, primeira promotora de Justiça substituta da 1ª Circunscrição Judiciária Santos. Primeiro promotor de Justiça de Pacaembu, Rodrigo Alves Gonçalves, sétimo promotor de Justiça substituto da 44ª Circunscrição Judiciária Guarulhos. Promotor de Justiça de Pilar do Sul, Cauã Nogueira de Araújo, segundo promotor de Justiça substituto da 51ª Circunscrição Judiciária Caraguatatuba. Primeiro promotor de Justiça de Pirapozinho, Dr. Iago Lage Belchior, sexto promotor de Justiça substituto da 8ª Circunscrição Judiciária Campinas. Promotor de Justiça de Rosana, Alejandro Martins Vargas Gomes, segundo promotor de Justiça substituto da 52ª Circunscrição Judiciária Itapecerica da César. Promotor de Justiça de Tambaú, Marco Antônio Martins Fontes Custódio, 4 promotor de Justiça substituto da 5ª Circunscrição Judiciária Jundiaí. Promotor de Justiça de Bastos, Lucas Marques Tavares Oleia, terceiro promotor de Justiça substituto da 27ª Circunscrição Judiciária Presidente Prudente. Primeiro promotor de Justiça de Campos do Jordão, Rodrigo Machado Fonseca. Primeiro promotor de Justiça substituto da 44ª Circunscrição Judiciária Guarulhos. Promotor de Justiça de Estrela do Oeste, Tomás Oliver Lamster, quarto promotor de Justiça substituto da 3ª Circunscrição Judiciária Santo André. Promotor de Justiça de Itaí, Evelton Davi Conte Zopo, segundo promotor de Justiça substituto da 32ª Circunscrição Judiciária Bauru. Segundo promotor de Justiça de Jacupiranga, a doutora Ana Lúcia Sayuri Watanabe, 4ª promotora de Justiça substituta da 2ª Circunscrição Judiciária São Bernardo do Campo. Promotor de Justiça de Morro Agudo, Caio César Portorionieri, segundo promotor de Justiça substituto da 13ª Circunscrição Judiciária Araraquara. Promotor de Justiça de Quatá, Murilo Emerson Manzano Caseloto, primeiro promotor de Justiça substituto da 25ª Circunscrição Judiciária Ourinhos.
Segundo promotor de justiça de Vargem Grande do Sul, doutora Rebeca Barbosa Leite, de Freire Estevão. Segundo promotor de justiça substituto da 8ª Circunscrição Judiciária Campinas. Promotor de justiça de Itaporanga, doutor Guilherme Perucci. Primeiro promotor de justiça substituto da 15ª Circunscrição Judiciária Catanduva. Terceiro promotor de justiça de Monte Alto, doutor Pedro Fernandes Castelo Maciel, primeiro promotor de justiça substituto da 47ª Circunscrição Judiciária, Taubaté. Primeiro promotor de justiça de Santa Fé do Sul, doutor Pedro Enos Martins Oliveira Guimarães, primeiro promotor de justiça substituto da 8ª Circunscrição Judiciária, Campinas. Segundo promotor de justiça de Cerqueira César, doutora Flávia Tucunduva Cavenaghi, segunda promotora de justiça substituto da 5ª Circunscrição Judiciária, Jundiaí. Segundo promotor de justiça de Nova Odessa, Mariana Bernardes Andrade Silva, segunda promotora de justiça substituto da 34ª Circunscrição Judiciária, Piracicaba. Promotor de justiça de Japiaí, Renan Mendes Rodrigues, primeiro promotor de justiça substituto da 30ª Circunscrição Judiciária, Tupã. Primeiro promotor de justiça de Ilha Solteira, doutora Laís Bezanelli Marques dos Santos, segundo promotor de justiça substituto da 3ª Circunscrição Santo André. Segunda promotor de justiça de Monte Alto, doutora Aline Barreto Afonso, primeiro promotor de justiça substituto da 52ª Circunscrição Judiciária, Itapecerica da Serra. Primeiro promotor de justiça de Pedreira, doutor Paulo Vinícius de Camargo Bispo, quarto promotor de justiça substituto da 19ª Circunscrição Judiciária, Sorocaba. Promotor de justiça de Rio das Pedras, doutora Letícia Macedo Medeiros Beltrame, segundo promotor de justiça substituto da 10ª Circunscrição Judiciária, Limeira. Promotor de justiça de Buri, doutor Luiz Fernando Fantoni, primeiro promotor de justiça substituto da 22ª Circunscrição Judiciária, Itapetininga. Terceiro promotor de justiça de Garça, doutor Tiago Gatti Fernandes, primeiro promotor de justiça substituto da 35ª Circunscrição Judiciária, Lins. Promotor de justiça de Miguelópolis, doutora Juliana Carosini, terceira promotora de justiça substituto da 16ª Circunscrição Judiciária, São José do Rio Preto. Segundo promotor de justiça de Pedreira, doutor Gustavo Simeone Bernardo, quarto promotor de justiça da 8ª Circunscrição Judiciária, Campinas. Promotor de justiça de Taquarituba, doutora Angélica Luísa Rossi Costa, terceiro promotor de justiça substituto da 32ª Circunscrição Judiciária, Bauru. Promoção por merecimento. Segundo promotor de justiça de Conchas, doutor Jefferson Leandro de Almeida, quarto promotor de justiça substituto da 44ª Circunscrição Judiciária, Guarulhos. Doutora Gabriela Pereira Vianai Belloni, segunda promotora de justiça substituto da 23ª Circunscrição Judiciária, Botucatu. E doutora Raíza César Molinari, segunda promotora de justiça da 46ª Circunscrição Judiciária, São José dos Campos. Promotor de justiça de Eldorado, doutora Maiara Cristina Navarro Lippel, primeira promotora de justiça substituta da 23ª Circunscrição Judiciária, Botucatu. Doutora Anne Marie Lourenço Karsten, terceira promotora de justiça substituto da 23ª Circunscrição Judiciária, Botucatu. E doutor Pedro do Reis Ururai, segundo promotor de justiça substituto da 39ª Circunscrição Judiciária, Batatais. Segundo promotor de justiça de Garça, doutor Matheus Vitor Ribeiro Castilho, terceiro promotor de justiça substituto da 31ª Circunscrição Judiciária, Marília, único candidato do primeiro quinto. Promotor de justiça de Acanga, doutor Lucas Maestre Colombo, primeiro promotor de justiça substituto da 24ª Circunscrição Judiciária, Avaré. Doutora Dalila Carvalho Cirilo, sexta promotora de justiça substituta da 44ª Circunscrição Judiciária, Guarulhos. E doutor Pedro José da Rocha Silva, segundo promotor de justiça substituto da 48ª Circunscrição Judiciária, Guaratinguetá. Primeiro promotor de justiça de Ilhabela, doutor Raul Agripino dos Santos Pinto, terceiro promotor de justiça substituto da 44ª Circunscrição Judiciária, Guarulhos, doutora Mariana Paz Barreto Scarabel, primeira promotora de justiça substituto da 42ª Circunscrição Judiciária, Jaboticabal. E doutor Caio Bueno Bandeira Lins de Moraes, quinto promotor de justiça substituto da 52ª Circunscrição Judiciária, Itapecerica da Serra. Segundo promotor de justiça de Itararé,
Dr. Pedro José Rocha e Silva, segundo promotor de justiça substituto da 48ª Circunscrição Judiciária Guaratinguetá. Doutora Vitória Lixi Martins Oliveira, 4ª promotora de justiça substituto da 1ª Circunscrição Judiciária Santos. E doutor André Freitas Longo, segundo promotor de justiça substituto da 28ª Circunscrição Judiciária Presidente Venceslau. Primeiro promotor de justiça de Jacupiranga, Dr. Rodrigo Nunes Terapião, 6º promotor de justiça substituto da 3ª Circunscrição Judiciária Santo André, Dr. Alexandre da Silva Delay, 9º promotor de justiça substituto da 1ª Circunscrição Judiciária Santos, e doutora Sandra Moraes de Freitas Montanheiro, 1ª promotora de justiça substituto da 46ª Circunscrição São José dos Campos. Segundo promotor de justiça de Panorama, doutora Patrícia Basto Domingues Passos, 5ª promotor de justiça substituto da 44ª Circunscrição Guarulhos. Doutora Thaís Servilha Ferrari, 1ª promotora de justiça substituto da 20ª Circunscrição Judiciária Itu. E doutor Rafael Moraes Oliveira, 3º promotor de justiça substituto da 38ª Circunscrição Judiciária Franca. 1º promotor de justiça de Piraju, doutor Francisco Antônio Nieri Matozinho, 1º promotor de justiça substituto da 26ª Circunscrição Judiciária Assis, Dr. Rafael Oliveira Araújo, 3º promotor de justiça substituto da 8ª Circunscrição Judiciária Campinas, e doutora Mariane Bittencourt, 2ª promotora de justiça substituto da 26ª Circunscrição Judiciária Assis. Promotor de justiça de Regente Feijó, Guilherme Rodrigues Batalini, 1º promotor de justiça substituto da 28ª Circunscrição Judiciária Presidente Venceslau, e Rafael Viana de Oliveira Vidal, 3º promotor de justiça substituto da 1ª Circunscrição Judiciária Santos. 1º promotor de justiça de Santa Isabel, Dr. Daniel Grimwald Lepini, 3º promotor de justiça substituto da 45ª Circunscrição Judiciária Mogi das Cruzes, único candidato do 1º/5º. Segundo promotor de justiça de Tremembé, doutora Daniela Michele Santos Neves, 3ª promotora de justiça substituto da 46ª Circunscrição Judiciária São José dos Campos, 6ª indicação alternada. 1º promotor de justiça de Cachoeira Paulista, doutor Marcelo de Oliveira dos Santos Neves e Souza, 5º promotor de justiça substituto da 51ª Circunscrição Judiciária Caraguatatuba, doutor André Mangino Alencar Laranjeiras, 1º promotor de justiça substituto da 53ª Circunscrição Judiciária Americana, e doutora Mariana da Fonseca Piscinini, 6ª promotora de justiça substituto da 1ª Circunscrição Judiciária Santos. Promotor de justiça de Cosmópolis, doutora Paula Alessandra de Oliveira Jodas, 2ª promotora de justiça substituto da 53ª Circunscrição Judiciária Americana, e Dr. Matheus Felipe Bastan de Medeiros, 2º promotor de justiça da 1ª Circunscrição Judiciária Santos, único candidato do 1º/5º da lista. 2º promotor de justiça de Guape, doutora Fernanda Riviera Zimmermann, 6ª promotora de justiça substituta da 41ª Circunscrição Judiciária Ribeirão Preto, e doutora Camila Pérez Ieda Moreira dos Santos, 2ª promotora de justiça substituto da 30ª Circunscrição Judiciária Tupã. 2º promotor de justiça de Itápolis, doutora Paula Paixão Guirisato, 1ª promotora de justiça substituta da 12ª Circunscrição Judiciária São Carlos. 1º promotor de justiça de Mongaguá, doutor Pedro Javaroni de Machado Fonseca, 2º promotor de justiça substituto da 2ª Circunscrição Judiciária de São Bernardo do Campos. Doutora Mariana Mares Lessa, 3ª promotora de justiça substituto da 2ª Circunscrição Judiciária São Bernardo do Campo, e doutora Joyce Fernandes Romano, 2ª promotora de justiça substituta da 45ª Circunscrição Judiciária Mogi das Cruzes. Promotor de justiça de Pinhalzinho, doutora Luísa Maffei Costa, 1ª promotora de justiça substituta da 4ª Circunscrição Judiciária Osasco. Doutor Daniel Menezes da Rocha Criolo, 1º promotor de justiça da 37ª Circunscrição Judiciária Andradina, e doutor André Pereira da Silva Brunoro, 2º promotor de justiça substituto da 20ª Circunscrição Judiciária Itu. Promotor de Justiça de São Miguel de Arcanjo, Gabriel Careta do Carmo, 1º promotor de justiça da 34ª Circunscrição Judiciária Piracicaba.
Promotor de Justiça de Caconde, Dr. Alfredo Eduardo Ferreira Rossati, primeiro promotor de Justiça substituto da 43ª Circunscrição Judiciária Casa Branca. Doutora Nayane Sioff Batalini, sétima promotora de Justiça da primeira Circunscrição Judiciária Santos. Promotor de Justiça de Louveira, doutora Flávia Lias Esgobi, sexta promotora de Justiça substituta da 19ª Circunscrição Judiciária Sorocaba, única candidata do primeiro quinto da lista. Segundo promotor de Justiça de Pederneiras, doutor Daniel Menezes da Rocha Criolo, primeiro promotor de Justiça substituto da 37ª Circunscrição Andradina. Segundo promotor de Justiça de Bertioga, doutora Joyce Fernandes Romano, segunda promotora de Justiça substituta da 45ª Circunscrição Judiciária Mogi das Cruzes. Promotor de Justiça de Laranja Paulista, doutor Alisson de Lima Maciel, quinto promotor de Justiça substituto da 8ª Circunscrição Judiciária Campinas, doutor Maurício Lagostera Marquesi Rodrigues, primeiro promotor de Justiça substituto da 39ª Circunscrição Judiciária Batatais. Segunda promotor de Justiça de Piedade, doutor Francisco Emídio Sabadim de Santos Talaveira Medina, primeiro promotor de Justiça substituto da 2ª Circunscrição Judiciária São Bernardo do Campo. Promotor de Justiça de Cananéia, doutora Daniele Castanheiro de Oliveira, quarta promotora de Justiça substituta da 32ª Circunscrição Judiciária Bauru. Primeiro promotor de Justiça de Martinópolis, doutor Matheus Felipe Basta de Medeiros, segundo promotor de Justiça substituto da primeira Circunscrição Judiciária Santos, único candidato do primeiro quinto da lista. Promotor de Justiça de Paraibuna, doutora Julise Helena do Nascimento, quarta promotora de Justiça substituto da 46ª Circunscrição Judiciária São José dos Campos, única candidata do primeiro quinto da lista. Primeiro promotor de Justiça de Presidente Epitácio, doutora Stephanie Okuma, terceira promotora de Justiça substituto da 52ª Circunscrição Judiciária Itapecerica da Serra. Segundo promotor de Justiça de São Joaquim da Barra, doutor Aloísio de Souza Marcelo, segundo promotor de Justiça substituto da 40ª Circunscrição Judiciária Ituverava. Promotor de Justiça de Fartura, doutor Maurício Lagostera Marquesi Rodrigues, primeiro promotor de Justiça substituto da 39ª Circunscrição Judiciária Batatais. Promotor de Justiça Guararema, doutora Flávia Flores Rigolo, quarta promotora de Justiça substituta da 45ª Circunscrição Judiciária Mogi das Cruzes, única candidata do primeiro quinto da lista. Primeiro promotor de Justiça de Mirandópolis, João Guimarães Cossack, segundo promotor de Justiça substituto da 36ª Circunscrição Judiciária Araçatuba. Promotor de Justiça de Rio Grande da Serra, doutora Lohana Larissa Coqueiro, primeira promotora de Justiça substituta da 45ª Circunscrição Judiciária Mogi das Cruzes, única candidata do primeiro quinto. E promotor de Justiça de Viradouro, doutor Vinícius Pascoeto Amaral, quarto promotor de Justiça substituto da 41ª Circunscrição Judiciária Ribeirão Preto, e doutor Tiago Alves Duarte Farmen Soares, terceiro promotor de Justiça substituto da 4ª Circunscrição Judiciária Osasco. Entrância intermediária, remoção antiguidade. Segundo promotor de Justiça auxiliar de Araçatuba, doutor Marcelo Sorrentini Neira, primeiro promotor de Justiça de Birigui. Primeiro promotor de Justiça de Franco da Rocha, doutora Maria Isabel El Maerave. Terceira promotora de Justiça de Franco da Rocha. Remoção merecimento. Terceiro promotor de Justiça de Várzea Paulista, doutora Júlia Alves Camargo Butzer, primeira promotora de Justiça de São José do Rio Pardo, e Rafael Fernandes Viana, quinto promotor de Justiça de Cruzeiros, únicos candidatos inscritos. Primeiro promotor de Justiça auxiliar de Piracicaba, doutor Daniel Cotone, terceiro promotor de Justiça de Leme, doutora Érica Ângela Spinelli, terceira promotora de Justiça de Santa Bárbara do Oeste, doutor Eduardo Maciel Crespilho, segundo promotor de Justiça de Ibitinga. Promoção antiguidade. Quarto promotor de Justiça de São Sebastião, doutor Felipe Bragantini de Lima, segundo promotor de Justiça de Santa Fé do Sul. Terceiro promotor de Justiça de Franco da Rocha, a doutora Natália Tavares Gavião de Almeida, promotora de Justiça de Cabreúva. Segundo promotor de Justiça de Ibiúna, a doutora Renata Rojo Rodrigues, promotora de Justiça de Teodoro Sampaio. Quarto promotor de Justiça de Paulínia, doutor Tiago do Amaral Barbosa, primeiro promotor de Justiça de Tietê. Terceiro promotor de Justiça de Peruíbe, doutor Danilo
Skate Goto, promotor de justiça de Cajati. Primeiro promotor de justiça de Arujá, doutora Angélica Ramos de Frias Sígulo. Segunda promotora de justiça de São Pedro. Segundo promotor de justiça de Capão Bonito, doutora Ana Cândida Silveira Barbosa, promotora de justiça de Porongaba. Primeiro promotor de justiça de Embu-Guaçu, doutor Caio Augusto de Castro Gonçalves. Segundo promotor de justiça de Buritama. Primeiro promotor de justiça de Mairinque, doutora Beatriz Granzo Siqueira Pereira, promotor de justiça de Nazaré Paulista. Quarto promotor de justiça de Peruíbe, doutora Amanda Luiza Soares Lopes Calil, quarta promotora de justiça de Vargem Grande Paulista. Promoção merecimento, quarto promotor de justiça de Dracena, doutora Letícia Nani Rodrigues Sacauê, segunda promotora de justiça de Pirapozinho, quinta indicação alternada. Terceiro promotor de justiça de Bitinga, doutor Tiago Rodrigues Cardim, promotor de justiça de Cafelândia. Rafael de Filipe Filho, primeiro promotor de justiça de Palmital. E doutor Rafael Amâncio Brioso, segundo promotor de justiça de Socorro. Primeiro promotor de justiça de Olímpia, doutora Alina Clear da Silva Martins Ferreira, primeiro promotor de justiça de Monte Aprazível. Doutor Andrei Ribeiro Nasser, segundo promotor de justiça de Monte Aprazível. Doutor Fábio Meneghello Sakamoto, primeiro promotor de justiça de Tanabi. Candidatos do primeiro quinto. Segundo promotor de justiça de Peruíbe, doutor Rafael Tsiguio, Verdade. Doutora Tatiana, posso lhe interromper por 5 segundos, pedindo licença aos membros desse colegiado, em especial à doutora Tatiana, mas estou com o horário aqui já absolutamente estourado, vou deixá-los e pedindo ao nosso querido amigo doutor João Machado que mais uma vez assuma a presidência deste colegiado. Peço desculpas aos membros desse colegiado, peço desculpas aos demais colegas que nos assistem, mas compromissos na Câmara Federal nesse momento me impedem de continuar nesta reunião. Então, por favor, presidência com o doutor João Machado. Desculpa pela interrupção, doutora Tatiana, uma boa tarde a todas e a todos. Sucesso aos colegas que assumem novos cargos que estão sendo indicados neste momento, desejando mais absoluto sucesso na nova etapa a partir do dia 1º de maio, a partir da próxima semana. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Boa tarde. Bom, continuando, segundo promotor de justiça de Peruíbe, doutor Rafael Segui Bernardi Hayashi, promotor de justiça de Andear, doutora Bruna Ribeiro Dourado Varejão, promotora de justiça de Cajuru, e doutor Gustavo Trincado, promotor de justiça de Juquiá. Quarto promotor de justiça de Ribeirão Pires, doutor Gustavo Trincado, promotor de justiça de Juquiá, doutor Vinícius Henrique de Rezende, promotor de justiça de Santa Rosa do Viterbo, e doutor Lucas Mostardo de Oliveira, promotor de justiça de Paraqueraçu. Terceiro promotor de justiça de Arujá, doutora Joana Franklin de Araújo. Promotora de justiça de Ribeirão Bonito, doutor Glauco Souza Azevedo, promotor de justiça de Paulo de Faria, doutor Bruno Rodrigues Caldas, segundo promotor de Pereira Barreto. Primeiro promotor de justiça de Cruzeiro, doutora Natália Danelli Rodrigues, promotora de justiça de São Luís do Paraitiga, doutor Cássio Serra Sertori, promotor de justiça de Brotas, e doutor Bruno Carlos Bertini Feiria, primeiro promotor de justiça de Serrana. Quarto promotor de justiça de Bitinga, doutor Glauco Souza Azevedo, promotor de justiça de Paulo de Faria, doutor Vitor Ribeiro Travaim, primeiro promotor de justiça de Rancharia, e doutora Ana Maria Romano, segundo promotor de justiça de Barra Bonita. Terceiro promotor de justiça de Mococa, doutor Vinícius Henrique Rezende, promotor de justiça de Santa Rosa do Viterbo, e doutor Rodrigues Lúcio dos Santos Borges, primeiro promotor de justiça de Iguape. E segundo promotor de justiça de Poá, doutor Rodrigo Cores Souza Meireles, terceiro promotor de justiça de Paraguaçu Paulista, quinta indicação alternada. Então, são esses os votos da Comissão de Movimentação na Carreira. O senhor está sem som, doutor João. Pronto, abriu o som. Muito obrigado, doutora Tatiana. Então, continuando com a pauta, eu verifico que o item 3, o item 4 é um processo de minha relatoria, então transmito à presidência ao nobre
Desculpa, O é só nobre- que se nós podemos aprovar as indicações feitas de Ah, não, início. perdão. Eu me antecipei. Então, eu indago se podemos aprovar as indicações, se há alguma objeção. Podemos aprovar, então? Então, Sim. foram aprovadas as indicações já apresentadas. Acho que agora sim, doutora Tatiana. O Agora, item... o quarto item da pauta, Isso. de relatoria do senhor, doutor João. Não sei se o senhor vai passar a presidência para o doutor. Então, vou passar a presidência ao nobre conselheiro, doutor Jurandir Norberto Marsura. Por favor, doutor Marsura. Obrigado, doutor João. Vossa Excelência, então, está com uma palavra para o relatório do item 4 da pasta. Tá. Muito obrigado, doutor Jurandir. É um pedido de autorização para afastamento das funções habituais para participar na qualidade de palestrante do Encontro Internacional Diálogo e Formação dos Sistemas de Justiça e as Experiências Acadêmicas da América Latina no período compreendido entre 27 de abril e 4 de maio de 2023, requerido pela promotora de justiça Fabiola Sucassas Negrão Covas, promotora de justiça, coordenadora do Núcleo de Gênero do Centro de Apoio Criminal do Ministério Público do Estado de São Paulo. Requerimento formulado postulando autorização para participar na qualidade de palestrante de evento jurídico de elevada relevância para o Ministério Público do Estado de São Paulo. Requisitos previstos no artigo 170 do Regimento Interno do Conselho Superior do Ministério Público. Parecer favorável da Corregedoria Geral do Ministério Público. Voto no sentido do deferimento do pedido. Cuidam os autos de pedido de autorização para participar de palestrante do Encontro Internacional já mencionado, evento jurídico a ser realizado em Santiago, Chile, formulado pela doutora Fabiola Sucassas Negrão Covas, promotora de justiça, coordenadora do Núcleo de Gênero do Centro de Apoio Criminal do Ministério Público do Estado de São Paulo, que busca a permissão da administração superior para se afastar de suas funções para participar do referido evento. A pretensão conta com parecer favorável da Corregedoria Geral do Ministério Público. É o sucinto relatório. O voto é no sentido do deferimento do pedido. A requerente pretende afastar-se das suas funções para participar na condição de palestrante do Encontro Internacional Diálogo e Formação dos Sistemas de Justiça e as Experiências Acadêmicas da América Latina, evento jurídico a ser realizado em Santiago, no Chile, no período compreendido entre 27 de abril e 4 de maio de 2023. Pondero de plano que a requerente preenche os requisitos previstos no artigo 170 do Regimento Interno deste Conselho Superior, sendo certo que a matéria a ser tratada é de relevante interesse público e institucional. Outro sim, há nos autos informações de que os interessados estão com serviços em dia. Pondere-se, por fim, que os interessados têm o dever legal de, aspas, participar sem qualquer remuneração de eventos realizados pelo Ministério Público, em especial a escola superior ou pela entidade de representação da classe, fecha aspas, durante, no mínimo, o dobro do tempo competente da instituição responsável, que comprove ter concluído com aproveitamento sua participação nas atividades para as quais se afastou, nos termos dos artigos 170, parágrafo 1º, inciso 12, regimento alíneas A e B, e 175, inciso 1º, do ato número 5/94 do Conselho Superior do Ministério Público, de 18 de outubro de 1994, regimento interno do Conselho Superior do Ministério Público de São Paulo. Do exposto, o voto no sentido do deferimento do pedido, com as observações anteriormente consignadas. É como voto, senhor presidente.
Obrigado, doutor João. Eu indago aos colegas se podemos considerar aprovado o voto do doutor João. Sim. Desculpe, eu gostaria só de um esclarecimento, talvez me tenha passado despercebido. Isso é sem qualquer ônus para o Ministério Público? Doutor João. Eu não tenho condições de responder. Sem qualquer ônus financeiro, senhor corregedor? É sem ônus. Eu não sei se alguém pode me ajudar. Eu, sinceramente, desconheço. É sem ônus ao Ministério Público, doutor Sade. Sem ônus, né? Quantos dias que é mesmo, senhor? Perdão, é de 24... Não, perdão, é de 27 de abril e 4 de maio de 2023. No Chile. No Chile, Santiago do Chile. 24 de abril? Não, perdão, eu falei 27 de abril e 24 de maio. São, portanto, 7 dias. Tudo bem. Doutor Salles, está satisfeito? Estou satisfeito com os esclarecimentos. Seria bom se esse tipo de pedido, sobretudo para dar palestra, não para participar de curso. Eu não sei se existe um tempo razoável que o colega deva ingressar com esse tipo de requerimento, né? Porque nós já estaremos aqui dia 24, dia 27, né? Hoje é 25. Hoje é 25. Então, é de 27, que eu me enganei no início da minha... Não, sim. Mas seria interessante que esses pedidos fossem feitos com uma antecedência maior, né? Sobretudo quando é para proferir palestra em países estrangeiros, né? Em outro país, em terras estrangeiras. Perfeito, doutor Salles. Observação, e eu não fiquei muito satisfeito com o caso. Já tivemos outros casos, embora os outros dissessem respeito a participar de curso. Em 2 deles, inclusive, o requerente já estava no exterior. Então, eu quero fazer essa esclarecimento. Às vezes o colega entra com o pedido assim em cima da hora, porque o convite chega em cima da hora. Dos GAECos, normalmente é assim, e o mesmo aconteceu com a doutora Fabíola. Só para encaminhamento, o senhor vota contra? Para eu anotar aqui. O senhor está votando contra? É isso? Eu estou fazendo a minha observação, depois eu vou dar o meu voto. E farei ao senhor presidente. Então, o que eu estou dizendo é isso. Com esta observação, especialmente para ministrar curso, palestra, entendo necessário com mais dias de antecedência. Então, com esta observação, eu voto favoravelmente. Mas com esta observação. Muito obrigado, doutor. Obrigado, doutor Sade. Então, podemos considerar aprovado esse item 4 e eu devolvo, então, a presidência ao doutor João Machado. Muito obrigado, doutor Jurandir. Bom, então, foi aprovado por unanimidade. Perdão, doutor Jurandir, foi aprovado por unanimidade? Então, sim, unanimidade. Tá, muito obrigado, doutor Jurandir. Em seguida, passaremos à apreciação do pedido de afastamento. O item 5º, doutora Tatiana, quer que eu leia, a senhora? Posso ler. 5º item. O item 5º da pauta é o pedido de afastamento para participar na qualidade de palestrante de evento jurídico no exterior. O protocolado é o 53399/23, interessado é o doutor Leonardo Leonel Romanelli, promotor de justiça, coordenador do Núcleo de Conhecimento e Gestão de Conhecimento, relator é o doutor Bonilha, e o número SEI é o 290001 0053399223, dígito 28. Muito obrigado, doutora Tatiana. Então, com a palavra, o nobre relator, conselheiro
José Carlos Mascari Bonilha, por gentileza. Muito obrigado, senhor presidente, pela concessão da palavra. Cuidam os autos de pedido de autorização para representar o Ministério Público do Estado de São Paulo no Fórum Internacional sobre o combate ao crime organizado transnacional em Roma, Itália, formulado pelo doutor Leonardo Leonel Romanelli, promotor de justiça, coordenador do Núcleo de Conhecimento e Gestão de Conhecimento, que busca a permissão da administração superior para se afastar de suas funções para participar do referido evento. A pretensão conta com o parecer favorável da Egrégia Corregedoria Geral do Ministério Público. É o sucinto relatório. O voto é no sentido de deferimento do pedido. O requerente pretende afastar-se de suas funções para representar o Ministério Público no Fórum Internacional sobre combate ao crime organizado em Roma, no período compreendido entre 23 e 25 de maio deste ano. Pondero de plano que o requerente preenche os requisitos previstos no artigo 170 do Regimento Interno deste colegiado, sendo certo que a matéria a ser tratada é de relevante interesse público e institucional. Outro sim, há nos autos informações de que o interessado está com os seus serviços rigorosamente em dia. Pondere-se, por fim, que o interessado tem o dever legal de participar sem qualquer remuneração de eventos realizados pelo Ministério Público, em especial a escola superior, ou pela entidade de representação de classe, durante no mínimo o dobro do tempo correspondente ao afastamento, e apresentar documento firmado pela autoridade competente da instituição responsável que comprove ter concluído com aproveitamento sua participação nas atividades para as quais se afastou, nos termos dos artigos 170, parágrafo 1º, 12, alíneas A e B, e 175.1 do ato 005/94 do Conselho Superior do Ministério Público, de 18 de outubro de 94, que é o regimento interno deste colegiado. Do exposto, o voto é no sentido do deferimento do pedido com as observações anteriormente consignadas, e assim como o voto, senhor presidente, lhe devolvo a palavra. O senhor está sem som, doutor João. Obrigado, doutora Tatiana. Eu indago, muito obrigado, doutor Bonilha. Eu indago se algum dos nobres conselheiros deseja fazer uso da palavra, se podemos votar em bloco, ou alguém a contrário. Então, foi aprovado por unanimidade o voto do eminente relator, doutor José Carlos Mascari Bonilha. Doutora Tatiana, próximo item 6, por gentileza. Pedido de autorização para residência fora da comarca, interessado Dr. André Vitor de Freitas, segundo promotor de justiça de Sertãozinho, protocolado 66940/23. Relator conselheiro Jurandir, número C, 29.0001, 0066-940-2023. Muito obrigado, doutora Tatiana. Então, passo a palavra ao eminente conselheiro, doutor Jurandir Norberto Marsura, por gentileza. Pois não, senhor presidente. O meu voto é favorável ao pedido, né, do doutor André Vitor de Freitas, segundo promotor de justiça Sertãozinho, para residir fora da comarca, em razão, principalmente, de contar com a anuência da Corregedoria Geral. Voto pelo deferimento. Mas tem o som, doutor João. Muito obrigado, doutor Jurandir. Eu indago se alguém deseja fazer alguma consideração, se podemos aprovar o voto do eminente relator, doutor Jurandir Norberto Marsura. Pela ordem, senhor presidente.
Pois não, doutor Antônio Carlos. Só gostaria de um esclarecimento. Salvo engano, esse colega que está pedindo para residir fora da comarca, ele ficou vários anos na assessoria. Então, eu gostaria de confirmar se é isso mesmo. Se ele ficou vários anos fora, na assessoria, e agora em que ele retorna para a cidade dele, que é Sertãozinho, ele pede para não morar na comarca. Só gostaria de confirmar isso. Doutor João, sem som. O som está fechando automaticamente. Perdão. Por gentileza, doutor Jurandir. Senhor presidente, eu não conto com essa informação. Eu gostaria que talvez a senhora secretária ou o senhor corregedor pudesse me auxiliar nessa questão. Pois não. Obrigado, doutor Jurandir. Doutor Jurandir, eu também não conto com essa informação. Não sei se a corregedoria tem essa informação. Com certeza tem, mas não aqui em mãos. Eu não tenho aqui, só os pedirem sim, mas se for necessário, a gente pode adiar a votação, doutor, não tem problema. É que o voto deve estar no sistema eletrônico e eu não sou muito feito pessoalmente esse sistema, mas sem nenhum tipo de problema. Então, eu acho que a proposta do doutor Montaldi, se houver concordância, doutor Jurandir e dos demais colegas, é muito interessante. Eu explico a minha preocupação. Todos nós temos concordado com o afastamento, com o fato de colegas morarem em comarcas vizinhas, aquelas em que eles são titulares, mas eu vejo com muita preocupação a situação de alguém que ficou algum tempo na assessoria e agora, quando vai retomar, vai reassumir o cargo, pede para morar em uma outra cidade. Nós sabemos que Sertãozinho é uma cidade que conta com estrutura e não me parece que haveria dificuldade para que o promotor ali fixasse residência. Mas, de qualquer forma, eu concordo com o encaminhamento dado pelo senhor corregedor e acho que essa é uma questão importante para que venha embasar o nosso julgamento. Senhor presidente, então fica retirado de pauta, né? E eu, assim que for chegar a corregedoria, vou pedir para encaminhar esse colegiado. O parecer da corregedoria está no procedimento, mas encaminhar a parte aos senhores conselheiros esse parecer, e não parecer a todos esses dados. Doutor João, som. O computador está automaticamente fechando. Peço desculpas mais uma vez. Bom, então, me parece que diante dessa manifestação do nobre corregedor-geral, nós vencemos a sessão administrativa. Eu indago se os nobres conselheiros desejam fazer um intervalo de 10 minutos. Então, doutor João, a gente inverteu a ordem da pauta e agora tem a parte das comunicações dos conselheiros. Então vamos dar... perdão, eu achei que... Bom, então vamos voltar, então, agora, qual seria o item 4, então? Comunicação dos conselheiros. Pois não. Então, com a palavra o nobre conselheiro, doutor Jurandir Norberto Marsura. Por gentileza, doutor Jurandir. Obrigado, senhor presidente. Eu peço vênia para, na pessoa de Vossa Excelência, cumprimentar a todos os presentes e não tenho comunicação a fazer. O som, doutor João, está desligando mesmo. Vou ter que ficar de olho aqui. Está fechando sozinho, eu peço desculpas. Em nome do meu computador aqui, que é um computador novo, mas está dando esse problema agora. Por gentileza, agora a doutora Tatiana Vigiane Bicudo, por gentileza. Pois não. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral interino, doutor João Machado de Araújo Neto, excelentíssimo senhor Corregedor, outros colegas componentes desse órgão colegiado, senhores servidores, senhoras servidoras, colegas que nos assistem, eu tenho uma comunicação a fazer. Gostaria de parabenizar a Procuradoria-Geral de Justiça e o Cyber GAECO
nas pessoas dos colegas Lister Caldas Braga Filho e Richard Gantos Encinas, bem como servidores do CyberGaeco, Israel Guarnieri, Carolina Garcia, Elder Nishino, Marco Aurélio Santos, Paulo da Rocha, pela inauguração do laboratório do CyberGaeco realizada na data de ontem. O laboratório foi montado com parceria público-privada, com apoio dos consulados britânico e americano, além de associações de proteção de direitos intelectuais e marca. Os números apresentados pelo CyberGaeco são muito relevantes. Prevenção de danos estimados em 1,1 bilhão de reais, e só para exemplificar algumas atuações, o GAECO auxiliou a Promotoria da Infância na operação de pedofilia, com a prisão de mais de 50 pessoas envolvidas em crimes contra crianças e adolescentes. Além disso, na operação Ostentação, teve apreensão de mais de 72 milhões de reais em bens originários de crimes. Nos últimos meses também, o CyberGaeco foi muito importante na participação do combate a possíveis ataques em ambiente escolar, que eram vinculados pela internet, e a debitar alguns deles. O laboratório se estabelece para ir ainda mais eficiência ao combate da criminalidade no ambiente virtual, que tem sido enfrentado com grande empenho por parte dos colegas e servidores do CyberGaeco. Então, eu gostaria de registrar aqui esse lançamento, essa inauguração do laboratório CyberGaeco. São essas as minhas comunicações e eu desejo a todos uma boa reunião. Muito obrigado, doutora Tatiana. Em seguida, passo a palavra ao nobre conselheiro, doutor José Carlos Mascari Bonilha, por gentileza. Senhor presidente, agradeço novamente a oportunidade, colegas de colegiado, sessão já andada, já nos manifestamos antes, já nos cumprimentamos antes. Eu quero dizer aqui que não tenho, nesta ocasião, nenhuma comunicação a fazer, mas me felicita a notícia trazida pela ilustre secretária da inauguração desse laboratório, ontem ainda, muito recente. Eu não sabia, eu desconhecia essa informação, mas quero também aqui me associar aos votos apresentados pela ilustre secretária, dirigidos aos colegas, doutores Richard e Lister, que trabalham no CyberGaeco, uma atividade muito desafiadora, muito importante nos tempos que correm, e são ambos esses colegas são merecedores mesmo dos nossos mais efusivos cumprimentos. Eu me associo, portanto, a essas felicitações. Devolvo-lhe a palavra, senhor presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Bonilha. Passo a palavra ao eminente conselheiro, doutor Sade Massum. Por gentileza, doutor Sade. Obrigado, senhor presidente. Saúdo Vossa Excelência. Como já mencionado aqui pelo doutor Bonilha, já nos manifestamos bastante aqui sobre vários temas. Então, saúdo todos os demais membros deste egrégio, Conselho Superior do Ministério Público, e a todos aqueles que nos assistem, aos que trabalham, os integrantes que trabalham, permitindo a realização dessas nossas sessões. E não tenho outras comunicações a fazer. Desejo a todos uma ótima reunião. Que prossiga uma ótima reunião. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Saad. Em seguida, passo a palavra ao nobre conselheiro, doutor Pedro de Jesus Giuliotti. Por gentileza, doutor Giuliotti. Na pessoa de Vossa Excelência, o doutor João Machado de Araújo Neto, saúdo todos os membros desse egrégio conselho, saúdo os colegas que nos assistem e os nossos valorosos funcionários, e também não tenho comunicações, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Giuliotti. Em seguida, passo a palavra ao nobre conselheiro, doutor Marco Antônio Ferreira Lima. Por gentileza, doutor Marco Antônio. Senhor presidente, doutor João Machado de Araújo Neto, pedindo licença a todos os demais conselheiros e a nossa digna secretária, nosso digno corregedor, para saudar a todos aqui presentes, sejam nossos colegas, sejam as pessoas, os funcionários que estão colaborando conosco hoje em todas as sessões. Digo a Vossa Excelência que não tenho comunicações a fazer nessa oportunidade, desejando a todos uma excelente sessão. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Marco Antônio. Em seguida, com a palavra, o eminente conselheiro, doutor Antônio Carlos da Ponte. Por gentileza, doutor Antônio Carlos. Senhor presidente, eu gostaria uma vez mais de reiterar os meus cumprimentos iniciais
associar-me à manifestação da nossa colega, da doutora Tatiana, em relação ao Cyber GAECO e o trabalho absolutamente diferenciado que é desenvolvido pelos eminentes colegas Richard e Lister. Quero também aqui registrar o meu reconhecimento e, sobretudo, o meu respeito pelo doutor Antônio Lopes Monteiro, que infelizmente se aposenta do Ministério Público em virtude de ter alcançado 75 anos. O doutor Monteiro tem uma carreira que é brilhante, uma carreira que teve início na Faculdade de Direito da PUC de São Paulo, quando ele se destacou, recebeu o prêmio Antônio Queiroz Filho, que era o prêmio destinado ao aluno que passa em primeiro lugar em direito penal, e depois ingressou no Ministério Público. Passou por várias promotorias, trabalhou no Centro de Apoio de Acidentes do Trabalho, que era conduzido com muita competência, com muita galhardia, pela eminente Procuradora de Justiça, doutora Anair Ciochetti, mãe do nosso querido amigo, doutor Montaurí Ciochetti. Doutor Monteiro sempre teve uma característica, que foi a lealdade e o compromisso com o Ministério Público. Autor de diversas obras, uma das quais se encontra na sua 10ª edição, a que trata de crimes hediondos. Ele deixa ao Ministério Público um legado de trabalho, de seriedade e de honradez. E um exemplo a ser seguido, que tenho a certeza absoluta, que será feito por todos aqueles que tiveram a grande honra e satisfação de, com ele, conviver na instituição, e daqueles que foram privilegiados por terem sido seus alunos. Então, eu quero aqui registrar o meu reconhecimento e as minhas homenagens ao doutor Antônio Lopes Monteiro. São essas as minhas considerações, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Antônio Carlos da Ponte. Em seguida, passo a palavra ao nobre conselheiro, doutor Antônio Calil Filho. Por gentileza, doutor Calil. Muito obrigado pela concessão da palavra. Eu gostaria de saudar todos que participam dessa 51ª reunião do Conselho Superior, na pessoa do nosso presidente, doutor João Machado de Araújo Neto. Eu gostaria também de aderir às manifestações elogiosas que foram feitas pelos colegas que me antecederam, a doutora Tatiana, em relação ao Cyber GAECO, os colegas Richard e Lister, que fazem um trabalho elogiável. Também a manifestação do doutor Antônio Carlos da Ponte em relação à aposentadoria do doutor Antônio Lopes Monteiro, colega com quem eu tive a honra e o prazer de trabalhar, participando de uma ou duas gestões perante o órgão especial do Colégio de Procuradores. Doutor Monteiro, sempre muito competente, um homem extremamente educado, fino, de bom trato, que fará muita falta ao Ministério Público. Saudades. Então, são essas as manifestações que eu gostaria de fazer. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Calil. Doutor Jurandir Norte Marsura, pede a palavra, doutor Jurandir. Sim, obrigado, senhor presidente. É apenas para me associar às palavras da doutora Tatiana em relação aos colegas do Cyber GAECO e também às palavras do doutor Antônio Carlos da Ponte em relação ao colega aposentado Antônio Lopes Monteiro. Muito obrigado, era só isso. Muito obrigado, doutor Jurandir. Em seguida, passo a palavra ao nobre corregedor-geral do Ministério Público, eminente doutor Montaurí Ciochetti de Souza. Por gentileza, doutor Montaurí. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral em Exercício, renovo os cumprimentos já externados a Vossa Excelência, assim como a todos os colegas que aqui se encontram e que nos acompanham, a todos os nossos valorosíssimos servidores. Eu gostaria, em primeiro lugar, de aderir à manifestação da doutora Tatiana e lançar aqui um voto elogioso aos colegas que atuam junto ao Cyber GAECO. Ontem estava visitando, os promotores substitutos estavam com os assessores da corregedoria em diversas salas do prédio, estava visitando essas salas e passei ali pelo local em que está o Cyber GAECO. E os dois colegas que lá se encontravam, Richard e Lister, que lá trabalham,
me apresentaram o sistema do CyberGAECO. É extraordinário, é fantástico, é um passo importantíssimo no aperfeiçoamento do serviço do Ministério Público. Então, esses cumprimentos aos colegas e à instituição por essa grande conquista. Também gostaria, não poderia deixar de fazer, senhor presidente, de aderir ipsis literis às palavras tão bem externadas pelo conselheiro Antônio Carlos da Ponte em relação ao doutor Antônio Lopes Monteiro. E subscrevo sem nenhum detalhe essas palavras. Doutor Monteiro é uma pessoa e um profissional extraordinários, daqueles amigos que, além da amizade, também sabem se impor pelo exemplo. Um exemplo de instituição, um exemplo de dedicação, um exemplo de amor à causa pública. Felizmente, para mim e para o doutor Ponte, continuaremos a ter o doutor Antônio Carlos Monteiro em nossa companhia, assim como temos o doutor Bertone até hoje. São dois valores extraordinários da nossa Faculdade de Direito, do nosso Departamento de Direito Penal da Faculdade de Direito da PUC de São Paulo. Mas o Ministério Público perde a pessoa enquanto profissional, mas o histórico de realizações do Dr. Monteiro, o seu exemplo de ética, de dedicação, de valor e de amor à instituição, vão sempre de permanecer aqui dentro e, queira Deus, possam ser transmitidos às novas gerações que precisam muito ter esse experimento, esse conhecimento do que é a instituição e do que é amar a instituição Ministério Público. Sim, senhor presidente, uma breve consideração em relação ao nosso colega Jorge Maceran, que tão precocemente nos deixou. Um agradecimento pelos serviços que Sua Excelência prestou ao Ministério Público. Promotor de justiça valorosíssimo e que tão cedo nos foi tirado aqui do seio da carreira. O reconhecimento pelo seu dedicado trabalho ao largo dessa carreira e, obviamente, os nossos votos aqui de pesar a seus familiares, senhor presidente. São essas as considerações. Desejo uma excelente sessão. Muito obrigado, doutor Montauri. Eu também quero renovar os cumprimentos, inicialmente renovar os cumprimentos a todos, já externei anteriormente, e desejo me associar às homenagens ao doutor Antônio Lopes Monteiro, que se aposenta, realmente uma pessoa, um profissional dedicadíssimo e um colega, um cidadão sempre educado e, enfim, que realmente deixará uma lacuna difícil de ser preenchida. Também quero cumprimentar, externar meus cumprimentos aos doutores Listed e Richard, que com esse trabalho, esse avanço importantíssimo do Ministério Público com o CyberGAECO. E, finalmente, lamentar o precoce falecimento do colega Jorge Mamed, a quem não conheci pessoalmente, mas recebo realmente com muita tristeza o seu desaparecimento e, enfim, externando também meus votos de condolências à sua família. Desejo a todos um bom prolongamento de reunião. Doutora Tatiana, qual será o próximo item? Se encerrou a sessão administrativa, basta a sessão de julgamento dos casos. Há 3 destaques, não há pedido de assistência, nem pedido de sustentação. Eu indago se podemos prosseguir ou se alguém deseja um breve intervalo. Eu só gostaria, senhor presidente, de pedir licença. Eu tenho um compromisso às 16 horas, eu vou ter que me ausentar, mas a doutora Liliana irá assumir o setor da Corregedoria Geral na continuidade da sessão, senhor presidente. Opa, muito obrigado a todos os doutor Montauri, bom trabalho, obrigado pela participação e as nossas boas-vindas à doutora Liliana, que com certeza também engrandecerá a nossa reunião de hoje. E a própria Corregedoria Geral, muito mais do que eu.
Agradeço Perfeito. a todos uma venturosa semana e um forte abraço a todos. Muito obrigado. Igualmente, doutor Montauri. Então, doutor João, nós temos que mudar de link para o primeiro caso. O Pois primeiro não. caso é o link normal, e depois os dois últimos são no link sigiloso. Então, podemos entrar primeiro no link geral e depois a gente entra no link sigiloso. Aí há um pedido de destaque do doutor Ponte e há um caso da Procuradoria-Geral que voltaram os embargos, e aí acho que a doutora Liliana participa nesse último. Pois não. Agora eu indago novamente se iremos prosseguir incontinente ou, para mim, é indiferente. Mas se os colegas quiserem prosseguir, Eu voto por prosseguir. Então vamos prosseguir. Então vamos passar ao outro link. Obrigado. Eu não sei os demais, né? O doutor Calil aqui está pedindo 10 minutos. Ele está brincando, eu não sei. Doutor Calil, Prosseguir, sem problema. prosseguir? Tudo bem. Tá, vamos passar ao outro link, então. Lili, depois, quando for a sua vez, você quer que eu te chame pelo celular?